Olá pessoal, bom dia a todos, eu sou o Jonas Rimmer, leiloeiro público. Naturalmente esse aqui é o nosso canal, o nosso Instagram, da Rimmer Leilões. E conforme vocês sabem, eu sou leiloeiro há mais de 25 anos, vocês acompanham aqui as nossas transmissões toda quinta-feira, a gente faz os leilões online, transmite aqui pelo Instagram. E hoje nós temos uma visita ilustre, a doutora Michelle, ela vai falar um pouco dela. Eu adoro receber aqui no escritório, todos estão convidados para vir aqui, conversar, trocar uma ideia sobre leilões. Eu sou um entusiasta do mundo dos leilões, e vocês sabem que na internet tem muita gente falando muito sobre leilões, é um assunto que está em voga. Mas eu sempre oriento as pessoas a verificarem pelo menos o histórico de quem está falando, ou seja, se tem efetivamente conteúdo, se tem prática, e isso você pode ter certeza que nessa mesa tem, e não é pouco, é muito conteúdo. Eu e a Michelle já nos deparamos com diversos processos, diversos casos, eu como leiloeiro, a Michelle como advogada dos arrematantes, ou até mesmo arrematando para si própria, em verdade, né? E então a gente pode falar com propriedade sobre casos práticos. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Antes de entrar no tema, quero que vocês conheçam um pouco mais da Michelle. Então, como o pessoal do Stock Pickers fala, quem é você no mercado em 30 segundos? Diga, Michelle. Bom, gente, eu e Jonas estamos aqui no nosso jubileu de prata, né, Jonas? Pois fazendo 25 anos de atuação, ele como leiloeiro. Sim, desde o início, a Michelle me parece desde os primeiros. Não, eu vi você começando virando mesmo, leiloeiro, gente. mesmo, Olha, eu sou exatamente. antiga, essa carinha engana, tá? Mas eu sou antiga. E eu vi o Jonas, assim, fazendo uma trajetória, assim, incrível, entendeu? Ele começou do zero, ele pegou, aprendeu e sempre fez um trabalho, assim, admirável, com muita responsabilidade. Tanto é que quando algum cliente meu, ou eu arremato e é do Jonas, eu confesso que já dá um respiro, assim, sabe? Tipo, que bom. Eu sei que tem toda uma equipe por trás dele, de advogados, que ele tem essa preocupação com a parte jurídica. Tem outros leiloeiros que também são muito sérios, assim como tem outros advogados que também são super sérios, né? Ninguém é detentor de um monopólio aqui. Mas é claro que existem leiloeiros e advogados e advogados. Então o que a gente recomenda é sempre ter muito cuidado, porque, como o Jonas disse, nós somos grandes entusiastas de leilão, mas vocês têm que ver até que ponto a pessoa está sendo uma entusiasta dentro da realidade e até que ponto ela está vendendo uma ilusão para vocês. E a gente não tem, depois de 25 anos atuando nesse ramo, a intenção de colocar pessoas para arrematarem, terem uma experiência ruim e nunca mais voltarem. A gente quer construir, na verdade, não é? Claro, exatamente. E por isso a gente escolheu hoje um tema que todo mundo já ouviu falar e as pessoas, alguns entendem, outros não muito. E o objetivo desse nosso papo é direcionado especificamente para vocês que estão conhecendo o mundo dos leilões pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. Eu observo que muitas vezes a gente tem leilões de direito e ação, e esse tipo de leilão acaba ficando um pouco esvaziado por falta de conhecimento dos arrematantes ou dos advogados que orientam os arrematantes. Porque tem direito e ação e direito e ação, e é justamente isso que a gente vai abordar. Como o fato dele ser esvaziado pode se tornar uma tremenda oportunidade de um ganho até bem mais expressivos. Então, eu queria, Michelle, que você falasse um pouco sobre o que seria o leilão do direito e ação, porque a gente aqui sabe e a gente muitas vezes decide quando colocar o direito e ação ou não no edital, que ao longo do nosso papo eu vou especificar o que leva a gente a decidir colocar ou não direito e ação no edital. Mas fala uma explicação técnica para as pessoas que estão nos acompanhando. Tá bom. Eu gosto de falar uma explicação bem didática, que é realmente para o público leigo, né, que não colegas advogados possam assimilar bem. Até porque depois de 25 anos atuando com pessoas das mais diversas profissões, eu tenho clientes
caminhoneiro, eu tenho cliente biólogo, eu tenho cliente advogado, eu tenho cliente procurador do Estado. Então, a gente tem que ter uma linguagem neutra, que todo mundo entenda. Até mesmo dentro do direito existem ramificações. Então, eu hoje, depois de 25 anos atuando com leilão judicial, com direito imobiliário exclusivamente, se alguém for falar de direito previdenciário comigo, eu não vou saber, né, acompanhar. Então, eu procuro ter uma linguagem que vocês consigam pegar sem juridiquês, entendeu? De uma forma bem compreensível para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Então, eu vou explicar para vocês o que é direitiação e como vocês podem manejar isso da melhor forma para terem ganhos incríveis com leilão. Mas é muito importante a atenção no que se trata e como usar essa condição do imóvel a favor de vocês. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o seguinte: o imóvel se torna direitiação quando acontece alguma coisa no registro dele que está irregular. É um termo bem genérico, existem diversas modalidades que podem levar, diversas razões que podem levar um imóvel a se tornar uma direitiação. E nem por isso você precisa sair correndo quando você vê um edital escrito direitiação. Aliás, outra ponderação que eu gostaria de fazer também, fazendo parênteses aqui, Jonas, eu queria até te elogiar também, porque o Jonas ele tem muito cuidado aqui no escritório dele de colocar no edital que se trata um direito e ação. Existem leiloeiros que, infelizmente, para terem uma saída do imóvel, né, um ganho maior naquele imóvel, eles omitem essa condição. E isso é muito sério, porque leva as pessoas a erro. O problema do direito de ação é quando a pessoa compra um imóvel nessa condição, sem entender a complexidade que há por trás disso, e ela acredita que ela está levando uma propriedade plena e acaba errando no fechamento das contas, porque ela não sabe o que tem por trás disso, que hoje vocês vão sair aqui dessa live sabendo tudo. Então, infelizmente, Jonas, eu tenho que te dizer que já peguei vários casos de colegas seus que não colocam que é direito de ação. Assim como também eu peguei casos de arrematões que compram no leilão e não observam que está escrito direito de ação, mas aí não é culpa do leiloeiro. Eu sei aqui que o Jonas sempre coloca, né? Sim, a gente tem uma forma, assim, eu também tenho essa comunicação, muitas vezes, ou na maioria das vezes, com pessoas que não são do mundo jurídico. Então, eu tento transmitir as informações de uma maneira muito simplista. Então, para a gente aqui, é muito simples. Se a pessoa tem o título definitivo, é plena propriedade. Se ele não tem o título definitivo, é direito e ação. Aí você vai falar assim, mas Jonas, e se ele tiver o título definitivo, mas que não foi levado a registro? Eu não vou contaminar o edital, isso é uma opção minha, eu não vou contaminar o edital com direito e ação, se você tem um título definitivo oficial, dentro dos autos, bastando somente o registro. Então, para mim, isso é um leilão de plena propriedade. Por exemplo, na semana passada, nós tivemos o leilão de um apartamento do Bárbara Deodora, na Nossa Senhora de Copacabana, que o réu do processo tinha, já juntado no processo, não ele, mas sim o autor da ação, uma sentença transitada e julgada de uso capi em favor dele. Sim. Ou seja, aquilo é um título definitivo, faltava só ser levado a registro. Então eu não vou colocar aqui o leilão de direito e ação, porque acaba causando um transtorno para o arrematante, fazer essa mudança, transformar isso, suscitar essa dúvida com RG e tudo isso. Então, para mim, o leilão é da plena propriedade, bastando somente o registro. Muitas vezes as pessoas têm uma escritura definitiva que não pode levar a registro. Sim, eu ia até comentar isso. Mas, assim, no final, o que é uma direito à ação? É essa condição. O imóvel, existe um princípio muito, muito precioso no direito, que é o princípio da continuidade registral. Vocês imaginem o seguinte, o imóvel nasceu, foi construído, né? Teve um primeiro proprietário. Aí vamos chamar de proprietário A. Aí passa para B, passa para C, passa para D e por aí vai. Até aí estamos falando de propriedade plena. Digamos que escritura definitiva, ou escritura seja, definitiva. Pagou o preço, a totalidade do preço, não ficou nenhuma pendência, não foi uma promessa de compra. Exatamente. Aí a direção mais clara que tem. A pessoa, em algum momento, ela fez uma promessa de compra e venda,
ficou com saldo a pagar, às vezes em alguns anos, e era um costume, né? Antigamente as pessoas não tinham essa consciência do quão importante é regularizar um imóvel, registrar, botavam as escrituras na gaveta, e aí o negócio ficava assim, irregular, as pessoas eram mais desejosas. Hoje existe uma consciência assim, da sociedade, dessa importância. Mas ainda pegamos muitos imóveis assim. Então, o direito de ação mais clássico e mais fácil de explicar para vocês é aquele que tem uma promessa de compra e venda, a qual a pessoa nunca voltou para fazer a compra e venda definitiva. Muitas vezes a promessa de compra e venda já foi quitada, já está tudo ok, mas a pessoa simplesmente estava lá morando, a pessoa vai ficar aqui para sempre e nunca se preocupou em fazer a compra e venda e regularizar aquele imóvel. Aí, em um dado momento, aquele imóvel acaba indo a leilão por algum motivo, e quando ele é oferecido aos arrematantes, ele está nessa condição, só tem a promessa de compra e venda registrada. Daí ele se torna um direito de ação. Também temos aqueles casos clássicos que vocês vão se deparar muito, que é a questão da cessão de direitos, né? A pessoa compra um imóvel que também por algum motivo, antigamente tinha muita escritura de direitos hereditários, né? Sim. A pessoa tem direito a uma herança e queria vender o imóvel antes de concluir o inventário e fazia uma escritura que a gente chama de precária. E assim, aí a pessoa comprava através de uma cessão. Hoje não existe mais essa figura da cessão de direitos hereditários. Existe um outro nome, né? Você sabe, né, Jonas? Sim. Que é com condição suspensiva, que a gente consegue fazer, mas o imóvel fica meio que quebradinho, né? Ali na documentação dele. E aí, às vezes, a pessoa quer comprar e compra através de cessão, aí vem o outro, também não quer mexer naquela situação, não está preocupado com isso, faz outra cessão, e às vezes a gente pega imóveis com uma cadeia de 5 cessões seguidas. E é super, assim, viável você regularizar isso. Por isso que não há nenhum impedimento em se participar de um leilão de um direito de ação. E existem outros casos também, mas eu estou falando aqui 2 casos bem clássicos. O importante é vocês levarem assim, para a vida de vocês que o direito de ação sempre está chamando a atenção que o imóvel está irregular. Não há nenhum problema, depois que você arremata o imóvel de direito de ação, para você usufruir desse bem. Você vai ter a posse, né, Jonas? Sim, isso que é importante falar. As pessoas, você estava contando a história da cadeia de uma sequência de sessões. O fato é que as pessoas vão estar usufruindo do bem, morando lá e tal, não quer dizer que está faltando um quarto lá, não pode entrar. Esse banheiro aqui não é seu. Então, a pessoa vai estar usufruindo, morando lá, pode morar lá a vida inteira, nunca vai fazer diferença nenhuma. Inclusive o registro, assim, registrado no seu nome. Porém, a diferença é como você esquentar o título, ou seja, valorizar aquele título. Exatamente. Porque um comprador desavisado, sem uma devida assessoria, ele vai ver vários imóveis que estão à venda. Aí ele vai optar entre um imóvel que ele vai ter uma escritura definitiva e um imóvel que ele vai ter uma cessão de direitos. Opa, peraí, eu não sei bem o que é isso e tal. Se o preço é o mesmo, eu vou comprar aquele que tem a escritura definitiva. As pessoas ficam muito lembradas. Se você está me entendendo esse que é cessão, então eu vou te pagar, sei lá, 20% a menos para correr esse risco. Então, a questão é que tudo isso que a gente está falando é que o direito de ação, a princípio, passa a ser um título desvalorizado. Mas você pode usufruir o imóvel o resto da vida que ninguém nunca vai te tirar de lá, você não vai ter incômodo nenhum. Usufruir do imóvel você pode. A questão aqui é como aproveitar esse deságio do direito de ação para plena propriedade e fazer um bom negócio identificando as formas de regularizar isso. Sim. Inclusive, o melhor negócio da minha vida, o Jonas sabe que eu arremato além de advogar. Nesses 25 anos foi uma coisa assim, que me ajudou a ter uma trajetória, a alcançar grandes objetivos. Eu sou muito grata ao leilão. As oportunidades que eu tive, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei se não fosse o leilão judicial. Além de advogar, que é a minha paixão, né? Eu sou apaixonada por advogar e também ver essa transformação na vida das pessoas. Eu acho que eu e o Jonas, nesse ponto, a gente fica muito feliz de ver como ajudar vocês também a impulsionarem a vida de vocês. Mas o maior negócio que eu fiz na minha vida foi com direito de ação e eu vou contar tudinho aqui para vocês como é que foi. Então, a gente quer aqui, através dessa live, explicar para vocês como tirar o melhor proveito dessa condição do imóvel e também trazer alguns alertas, né, para que vocês saibam como lidar com isso para, assim, não comprar
de uma forma, assim, gato por lebre, achando que está levando propriedade plena. Esse é o perigo da direitação. É você não entender como funciona e não traçar já um plano de lidar com isso, para tirar o melhor proveito possível. Então, contando no meu caso, eu tive como eu sou super especializada nessa área, então eu não tenho aquela preocupação de comprar um imóvel como direitação, já que eu já sei os caminhos para se regularizar. Inclusive, eu mesma posso fazer, embora não seja aconselhável advogar em causa própria, né? Mas eu pelo menos sei conduzir. Então, me apareceu um imóvel para venda, que ele estava com um deságio de aproximadamente 30%, porque a pessoa não conseguia vender, por essa condição de estar como direitação. Não foi um imóvel de leilão, mas era um imóvel que estava irregular de um condomínio maravilhoso, que vários imóveis estavam assim, porque 50 anos atrás a construtora quebrou. Então, vários apartamentos ficaram com essa situação irregular. Inclusive, esse que eu acabei comprando. E o engraçado é que a proprietária era advogada, ela podia ter resolvido, né? Que o imóvel valoriza. E outra coisa, na hora de comprar o imóvel também, com essa condição de direitação, você não consegue pegar financiamento. O que já restringe muito também o público, né? Porque tem que ser alguém para comprar à vista. E alguém que entenda, né, que aquilo não é um perigo para você. E assim eu fiz. Peguei, juntei todos os meus caquinhos lá de dinheiro, vendi meu apartamento, comprei, era um apartamento maravilhoso. Morei lá 5 anos, 9 anos, gente, morei lá 9 anos, fui felicíssima, o Jonas sabe desse meu caso, e regularizei o imóvel. E depois acabei vendendo, deve ter sido na época da pandemia, né, e parti para outro. Mas foi assim, eu posso falar para vocês que até hoje foi um negócio da minha vida, porque eu devo ter ganho nesse imóvel em 150% de valor, entendeu? Eu mais do que dobrei. Para vocês terem uma ideia, o meu apartamento anterior, ele tinha 100 metros quadrados. Esse que eu adquiri, ele tinha só de área interna, 240. No mesmo bairro, assim, sabe? Um condomínio até superior. Então, eu numa situação normal, não teria condições financeiras de adquirir aquele imóvel. Então, a situação da irregularidade dele trouxe para mim uma grande oportunidade. E é isso que eu quero que vocês aprendam aqui comigo e com o Jonas. A usar isso sempre a favor de vocês. Aí regularizei e depois passei para um outro que eu sou desse tipo, sabe? Aquele espírito inquieto que gosta sempre de estar buscando novas coisas, entendeu? E assim crescendo o patrimônio. Eu acho que faz parte um pouco da nossa pegada, né, Jonas? Sim, claro. A gente observa que as pessoas fazem isso e conseguem ter um ganho diferenciado. Né? Você comprando o imóvel através de um preço descontado, regularizando ele, arrumando ele, depois recolocando ele no mercado. E se é um imóvel que você está usando, usufruindo dele, melhor ainda. Exatamente. Jonas, olha, suas palavras na minha boca. O imóvel de direitação, pense o seguinte, vocês participam do leilão, cientes, é claro, dessas condições de direitação, que tem essa questão do deságio, que vocês vão ter que mover uma ação, ou talvez hoje estão surgindo medidas de você resolver extrajudicialmente, como hoje temos o inventário extrajudicial, como temos o divórcio extrajudicial. Eu acredito que agora teremos a adjudicação sucessória. Já temos, mas assim, é muito nova, mas eu acho que daqui a pouco vai ser uma coisa recorrente. E temos ainda um capião extrajudicial também, que vão ser duas formas de se manejar de forma muito mais célere e econômica do que através da ação própria para isso, que eu também faço muito. Inclusive, nesse condomínio que eu comprei, o meu, as pessoas acabaram sabendo que eu regularizei, né, que era a minha expertise. E eu fiz 4 outros lá, sabia, Jonas? 3 eu concluí já e 2 ainda estão em andamento. Inclusive, tinha um que estava terminando. Para vocês verem que, como é uma questão assim, que tem que ter atenção, tinha um que eu estava no finalzinho, e um advogado, não vou dar o nome dele aqui, mas professor de faculdade, assim, muito, de alto gabarito, ele desaconselhou o cliente a comprar o imóvel da minha cliente. Falou que eu não iria ganhar ação. A vontade que eu tenho agora é de pegar o mandado de registro que eu ganhei e esfregar na cara dele, mas enfim. São coisas que não adianta, a gente acaba se especializando muito, entendeu? Então, eu fico até brincando aqui, eu fiquei com um ranço do advogado, mas a questão de repente, ele não tinha essa prática que eu tenho, assim como eu não tenho prática em coisas que de repente ele atua, tá?
Mas aí, voltando à questão, depois eu fiz mais 5 imóveis nesse condomínio e foi ótimo. Agora, o importante, a meu ver, como arrematante, falando agora, não mais como advogada, você compra imóvel no leilão com negociação já com preço mais baixo, porque tem menos procura. Você pega esse imóvel, bota no Airbnb, você aluga, você mora nele. Enquanto isso, você está regularizando. Regularizou, chegou o momento que você quer revender, como eu fiz, ele já não vai ter problema algum. E assim, não há nenhum óbito em você regularizar. Agora, existem alguns pontos que eu preciso chamar a atenção de vocês. Também de casos de legislação. Podemos passar por parte? Sim, mas é porque a gente está falando sobre essa questão do direito e ação, isso quando o próprio juízo não regulariza. Exatamente. O que acontece? Eu tento sempre nas minhas petições, quando eu sugiro data para leilão, já abordar essa questão do direito e ação e tentando ver o entendimento do juiz. Apesar que isso não faz parte do meu rol de tarefas, né? Mas nesse caso aqui, por exemplo, é um caso de Copacabana... Você quer levar o melhor produto para o Sim, claro, eu quero valorizar o título. A gente tem um terreno agora, que acabamos de protocolar a petição hoje, um caso um pouco mais complexo, é um terreno gigante de uma construtora que entrou em recuperação judicial, só que o credor do nosso processo, ele optou por não se habilitar no quadro de credores. Então, ele ficou fora do quadro e é uma execução normal e o juízo entendeu que, como o crédito dele estava fora do quadro de credores, então ele teria legitimidade de penhorar, avaliar e levar a leilão o próprio terreno onde seria a construção da unidade que ele comprou. Entendi. Então, na minha petição de dados, que foi protocolada hoje, eu já provoco a magistrada para que ela se manifeste sobre a baixa de todos os gravames que incidem ali sobre aquele terreno e que a venda seja da plena propriedade, né? Tendo em vista que a arrematação, a forma de aquisição originária da propriedade, tem que baixar todos os gravames. Mas aqui tem um despacho da 27ª Vara Civil recente, que foi um leilão de um direito e ação, porque não existia a cadeia sucessória, e coloca o seguinte: conforme ampla jurisprudência, admite-se a expedição da carta de arrematação para transferência da propriedade plena, mesmo quando o edital, no caso o edital foi meu, né, de ata pública tenha constado transferência seria apenas do direito e ação, porque aqui não tem título definitivo. Então a gente colocou no edital direito e ação, e a juíza falou, mesmo que no edital tinha o direito e ação, eu determino a expedição da carta de arrematação da plena propriedade. Então saiu a carta de arrematação da plena propriedade, o 5º RGI criou a exigência, né, caiu em exigência, para levar a registro do título aquisitivo da propriedade do proprietário anterior. O advogado arrematante fez uma petição para o próprio RGI, dizendo que não era cabível aquilo, tendo em vista que a carta de arrematação foi da plena propriedade, conforme determinado pelo juízo. O RGI manteve a exigência e ele entrou com uma petição ao juízo, informando que, ainda que a juíza determinou a carta de arrematação da propriedade plena, o RGI se recusou a registrar, requer assim que seja determinado o imediato registro da plena propriedade sob pena de crime de desobediência, o que foi definido pela juíza. É claro que assim, o RGI não pode virar órgão revisor de atos da justiça, entendeu? Eu pelo menos entendo assim. Então, a maioria das vezes do direito e ação, isso vai ser através de horas de voo dos advogados que prestam assessoria jurídica, a Michele, que já deve conhecer o perfil de boa parte dos juízes, porque já se deparou com essa situação em diversos cartórios. Mas, quando isso não funciona, ou seja, a expedição da carta de arrematação da plena propriedade, o juiz não concorda, você ainda recorre para a segunda instância. Sim, e não consegue, aí vem a adjudicação compulsória extrajudicial, o que funciona super bem, pelo menos em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está começando a ouvir falar que alguns
É porque é falta de prática. Na medida que os notários começarem a fazer, existe uma ordem, uma sequência passo a passo, e a grande dificuldade em São Paulo não é a própria adjudicação compulsória extrajudicial, que está na Lei 14.382 de 22, artigo 216b, assim como a Lei de Registro Público e um provimento do CNJ, provimento 150, de 11 de setembro de 2023. Eu tenho isso tudo anotado, quem quiser depois eu passo. Mas a grande dificuldade é o registro da carta de arrematação do direito em ação, o que muitas vezes em outros estados o pessoal não tem conseguido pelo relato dos advogados que prestam assessoria jurídica no Brasil inteiro. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu duvido um oficial de cartório registral se negar depois de uma determinação como essa. Determina o imediato registro da carta de arrematação do jeito que ela for, se for plena propriedade, sim. Sem a cadeia sucessória, ou direito e ação sem a cadeia sucessória, sob pena de crime de desobediência. Todos eles registram. E a base fundamental, caso você não consiga a plena propriedade, sim, só o registro do direito e ação, é o registro da carta de arrematação do direito e ação, é a base para você fazer a adjudicação compulsória extrajudicial, que pelo que o notário que estava dando a apresentação explicou, leva em torno de 3 meses, ou seja, não teria essa dificuldade significativa para dar andamento a isso. Sim, o caso sempre existe uma solução. Porém, tem também questões do direito de ação que são pertinentes para o público geral saber. Essa questão que você estava falando desse precedente, Jonas, você sabia que o primeiro precedente do Rio foi meu? Ah, que bacana. Nossa, um caso muito antigo. Eu não conseguia registrar, porque eu costumava, batia na minha mão direitação, eu registrava como direitação. Sim. Era o que se fazia 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas aí o que acontece? Eu tive um caso, você vê aquela teoria, né? Foi até o Dr. João Santinato que me falou dessa teoria, que eu acho fantástica, daquela dificuldade que obriga a gente a sair da zona de conforto, né? Foi na dificuldade que eu tive essa ideia, porque eu não conseguia registrar o título do meu cliente como direito de ação. E aí, de repente, me deu um clique, gente, a ação é de condomínio, o condomínio é do imóvel, não interessa quem é dono, por que não passar a propriedade? Aí eu construí uma petição e consegui levar, se não me engano, na segunda instância. E a partir disso, foram vários casos que eu tive sucesso de, dentro do processo da arrematação, como o Jonas está contando aqui, regularizar a situação e meu cliente acabar levando a propriedade plena. É claro que é algo que a gente não pode garantir, nem eu como advogada, nem os Jonas como leiloeiro. Mas é uma tentativa muito válida, porque economiza muito tempo, muito dinheiro, custos de honorários, e assim, é uma tacada só. E mesmo quando o juiz da primeira instância não concorda, vale a pena agravar para a segunda instância e tentar, porque é uma segunda tentativa com outros magistrados. Então a gente tem aí, digamos assim, 2 tempos de jogo para tentar fazer essa teoria prevalecer. E é uma questão que existem vários fundamentos, né, para se sustentar, não é uma aventura jurídica, é uma coisa que realmente é sólida. E eu tenho visto cada vez mais, tem sido muitos casos que eu tenho tido sucesso, mas jamais poderia ter a irresponsabilidade de vir aqui e falar para vocês que isso daí é uma coisa assim absoluta, porque não é. Inclusive a minha grande amiga, ela é contra esse... Pois é. Então tem magistrados que concordam e outros que não, mas assim, o fato não precisa nem cair só na mão daquele magistrado. O advogado agrava e você tem uma segunda chance que os desembargadores costumam até ser mais... ter uma autonomia, né? Acho que eles se jogam mais em decisões assim, novas, né? Mas assim, a questão vocês terão 2 grandes chances de fazerem isso valer e vale muito a pena. Agora, caso não consigam, existem as ações próprias, sejam judiciais ou extrajudiciais, para se resolver essa situação. Agora vamos falar da parte feia do direito à ação, porque tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Até outro dia falaram assim para mim, leilão são flores? Eu falei assim, olha, leilão é uma rosa linda, mas tem espinhos.
como tudo na vida, né? Nada é perfeito. Agora, se você quer ter a rosa, o perfume, a beleza, aquela suavidade, você tem que saber lidar com os espinhos. E a gente aqui, como bons profissionais que somos, porque a gente ralou muito, eu e Jonas, nossa, a gente teve muita constância na nossa carreira, a gente nunca escolheu atalho, a gente sempre escolheu o caminho mais difícil, de falar a verdade, de trabalhar com responsabilidade. Então, vocês vão poder aproveitar dessa expertise, seja arrematando com ele, ou eu tendo o privilégio de poder advogar para vocês, ou outros bons colegas poderem fazerem esse papel, que tem muitos outros advogados também muito responsáveis, e também com bagagem nessa área de leilão. Talvez aqui no Rio eu não conheça nenhum advogado com mais bagagem do que eu, porque como eu falei, a gente está no jubileu de prata, né? Eu estou há 25 anos advogando. Muitos colegas meus na época que advogavam, se tornaram leiloeiros, hoje são grandes amigos. Mas o fato é que advogar mesmo eu não conheço. Você conhece? Eu não como esse pessoa. E assim, o meu escritório não é tipo assim, faz um leilão uma vez na vida e outro na morte. Não, o escritório da Leilão Hub, ele é todo voltado para leilão judicial. 70% do escritório é leilão, a gente respira leilão. E são 25 anos, já são mais de 1.500 imóveis entregues de leilão. Então, realmente, eu fico muito feliz hoje de ter conhecido outros colegas que estão entrando nesse ramo e poder passar parte desse conhecimento para eles, sabe? E aprender muito com eles também, porque a vida não é isso, né? A gente não pode pegar, sentar e pensar assim, não, eu já sei tudo, tenho 25 anos, não tenho mais nada a aprender. Pelo contrário, eu aprendo todos os dias, não importa se a pessoa acabou de se formar, eu tenho até um grupo de advogados que trabalha para mim e eu aprendo demais com eles. Então, assim, a gente não pode nunca pensar que a gente sabe tudo, que a gente é melhor do que ninguém. Mas olha só, deixa eu parar aqui, senão eu vou continuar com esse discurso aqui o resto da vida. Mas o fato é, o que a gente tem que ter atenção no leilão judicial? O leilão judicial de direito e ação que me preocupa é o leilão judicial que pode ter uma dívida relativa ao direito e ação viva. O que isso quer dizer? Digamos que é muito raro a gente se deparar com isso, mas acontece, e é importante vocês saberem. Digamos assim, tem uma promessa de compra e venda, e tem uma promessa de compra e venda relativamente recente, cujo saldo dessa venda não foi quitado e não está prescrito. Isso, para mim, implica no risco de se adquirir um imóvel, porque pode haver um entendimento do judiciário do arrematante se subrogar nessa dívida. Daí a importância que o Jonas sempre traz essa questão antes do leilão acontecer. Mas preste atenção, porque nem todos os leilões são do Jonas ou as pessoas que conduzem como ele. Então vocês têm que ter esse cuidado na hora de irem arrematar. Vocês não estão indo na feira comprar banana, gente. Vocês estão indo comprar um imóvel. Até quando você compra carro, as pessoas têm o maior cuidado do mundo, né? Olha tudo. Sim. Por que com imóvel vocês acham que vai ser diferente? E não pensem, tirem da cabeça a ideia de que a justiça vai me entregar tudo ok. A justiça não vai fazer nada de errado. Porque a justiça não está fazendo nada de errado. Ela está fazendo o papel dela, e o papel dela não é advogar para vocês. Então, eu sempre aconselho, seja comigo ou com qualquer outra pessoa, fazer uma assessoria judicial prévia antes de arrematar. Isso faz toda a diferença. E, assim, não estou puxando sardinha para mim. Existem ótimos advogados no Rio, São Paulo, outros estados, que vocês podem contar com isso. E, assim, vocês estão comprando um imóvel, às vezes o dinheiro de uma vida inteira. Então, vale a pena, assim, gastar esse dinheiro, que na verdade, para mim, não é nem um gasto, é um dinheiro que vocês vão recuperar no retorno financeiro que vocês vão ter pela ótima oportunidade de adquirir imóveis a um preço que só o leilão judicial oferece. Mas então, voltando à questão do risco de rejeição, minha preocupação são com essas eventuais dívidas que não estão prescritas. Outra coisa, eu me preocupo muito também com o arrematante que compra incauto, achando que está levando propriedade plena, mesmo, coitado, o Jonas coloca lá em letras garrafais de rejeitação, a pessoa não lê, ela não se preocupa, ela se preocupa só em ver o imóvel, o endereço do imóvel, a metragem do imóvel, mas tem que ver também a questão documental. É fundamental. Tirem da cabeça de vocês essa ilusão de que está comprando na justiça está tudo certo. Estou vendo ali um comentário, os gurus mandam os arrematantes peticionarem e falam, gente, olha... É uma loucura, por isso que a gente fala do cuidado de saber quem você está ouvindo nesse universo de leilões. Ou seja, qual a experiência que a pessoa tem, qual a bagagem que a pessoa tem, o que ele já fez, que ele pode te mostrar comprovadamente da capacidade
de analisar e de efetivamente realizar. Não adianta ilusão e unicórnios e... Não, a gente aqui quer realizar os sonhos de vocês. A gente não quer fazer você só sonhar, a gente quer realizar. Mas para realizar, tem que também botar a mão na massa e entender que nem tudo são flores. Contos de fada. Olha, quem vai aí na internet, fala que vai ganhar 1 milhão em 6 meses, que já tratou de 200 milhões. Gente, por favor, né? Isso não existe. Se fosse assim, eu e Jonas, a gente ia se aposentar, a gente ia estar lá nas Maldivas, e não aqui no centro, entendeu? Se fosse tão fácil assim. É muito bom, mas vocês têm que entender que vocês vão ter que, primeiro, ter uma constância no leilão. Tem gente que acha assim, que vai arrematar no primeiro. Não vai. Às vezes, só se der muita sorte, tá? Mas tem que ter aquela constância que é exigida em qualquer outro tipo de trabalho. Você vai no primeiro, vai no segundo, vai no terceiro, até uma hora que você vai conseguir comprar a um preço que o leilão compense. E aí você vai ter essa margem, essa gordura que o leilão traz. E depois disso, você também tem que entender, e aí você pode contar com uma assessoria especializada, o que você está comprando, para você não incorrer em riscos desnecessários. Não comprar, como eu vejo muita gente comprar direito e ação, inclusive pessoas formadas em direito. Não pense que só os leigos não sabem. Pessoas formadas em direito compram direito e ação, elas estão levando propriedade plena, porque não tem hábito de lidar com leilão e não tem essa expertise. Não que muitas vezes não vai ter problema nenhum, mas elas vão tomar um susto de saber que vai ter esse deságio, que vão ter que mover uma ação para regularizar, se não conseguir regularizar dentro da ação onde arrematou. Todas essas questões. Agora, se você já entra no leilão sabendo disso, você se aproveita para surfar nessa onda, porque no leilão de direito à ação você vai comprar melhor. E daí você já conta com essa possibilidade, né, de talvez ter que alugar, talvez ter que entrar com uma ação. Zero problema, porque você vai adequar todo o valor que você vai lançar naquele imóvel dentro da realidade. O problema é quem compra pagando o preço de propriedade plena no direito à ação. Essa pessoa vai quebrar a cara e vai ser menos um concorrente para vocês. Michele, quero sair um pouco do nosso roteiro e falar um pouco sobre as minhas reflexões em relação às pessoas que estão começando agora nesse caminho, nessa jornada do herói, eu chamo jornada do herói, que é descobrir o fantástico universo dos leilões judiciais, a tremenda oportunidade de poder mudar de vida, comprando imóveis através de leilão judicial, revendendo no mercado. Na verdade, toda vez que a gente fala, que nem você disse, da rosa e dos espinhos, a gente fala sobre a rosa e não fala muito sobre os espinhos, porque a gente não quer assustar as pessoas. Mas, como em qualquer atividade, qualquer empreendedor, qualquer pessoa que vai iniciar uma jornada, não adianta a gente chegar para ele e explicar o que vai acontecer ao longo de toda a jornada. Que nem um amigo meu que resolveu construir por conta própria uma canoa, e ele tinha lá o manual, aí ele resolveu ler o manual todo antes de construir a canoa. Aí falava o seguinte, não é assim que você vai construir a canoa, você tem que ler a primeira parte e executar a primeira parte, e depois você se preocupa com a segunda parte, depois com a terceira parte, e um passo de cada vez. É claro que no meio do caminho vão ter percalços, vão ter dificuldades. Quem vai pagar o condomínio entre a arrematação e a emissão da posse? São diversas questões que vão estar inerentes àquele universo dos leilões que não convém e que não é o momento da gente estar explicando agora, enfim, quando você vivenciar isso efetivamente na prática. Então, é uma jornada do herói, você pode mudar de vida, ficar milionário. Eu quero falar aqui sobre um amigo em comum que a gente tem, que você conhece bem. Sim, você pode tudo isso, mas não se iluda que, como em tudo na vida, ou que como a gente estava falando aqui antes sobre malhação e atividade física, se eu fosse esperar o dia que eu tenho vontade de ir malhar para efetivamente malhar, eu iria 2 dias por ano. 2, 3 dias por ano. Os outros 365 dias do ano, eu vou sem vontade. Eu não posso fazer as coisas de acordo com a minha vontade. Eu faço o que tem que ser feito.
No mundo dos negócios, das finanças e das oportunidades é a mesma coisa. Você tem que se preparar e se estruturar, mas saiba que esse caminho é um caminho extraordinário. Eu toda hora lembro uma pessoa que a gente conheceu arrematando os imóveis, e ele era um cara assim super simples, super tranquilo, e identificou nisso uma oportunidade extraordinária, sei lá, 30 anos atrás. Ele teve um mentor que Pará, né? Exatamente, que falava para ele, isso aqui é muito bom, você pode ganhar muito dinheiro com isso. E aí ele foi indo, foi descobrindo e ia arrematando. Não, e ele contou com uma ótima advogada, né? Modéstia à parte. Com certeza. Não, porque Michele advogou não, gente, ele olha, a vida toda. Então, ele não era fácil, tá? Não era, mas eu falo pra ele. dezenas e dezenas de imóveis, e ele simplesmente mudou de patamar de vida. Sim, né? Ele conquistou, eu não quero dizer os carros e os apartamentos e as viagens e o luxo e barco, casinhos, isso tudo é bobagem. Ele conquistou, mas na medida que você conquista a independência financeira. Eu tive um bate-papo com ele e ele fala, Jonas, a coisa mais preciosa que eu ganhei, do maior valor, é a admiração dos meus filhos por eu ter conquistado a independência financeira, e eles se beneficiam hoje graças a isso. Eu aprendi muito com ele. Através dessa jornada, porque ele não entendia nada sobre o processo, mas ele entendia, ele tinha o tino comercial e ele queria muito progredir e mudar de vida. Então tinha percalços, tinha dificuldades, mas ele ao longo do tempo foi aprendendo como superar essas dificuldades, como resolver o problema da reforma do apartamento, como resolver a questão da vaga, se tinha vaga, se não tinha vaga, analisar a conversão de condomínio. São coisas que você vai aprender ao longo do tempo realizando através dessa jornada de herói do leiloeiro, em busca da sua independência financeira. E no final da história, tudo isso vão ser bobagens, mas você vai ter uma infinidade de casos e histórias para contar, que foi efetivamente a sua jornada. Então, eu quero encorajar vocês que estão aqui conhecendo o mundo dos leilões, vendo isso pela primeira vez, para realmente se aprofundar um pouco mais nisso, porque essa pode ser a oportunidade da sua vida de efetivamente mudar de patamar com um ganho ultra super diferenciado. Não, eu sou um exemplo vivo disso, gente. Eu, casei muito cedo, tive filho muito cedo, nada foi fácil, o Jonas sabe, meu marido fez concurso, ficou 5 anos estudando. Tudo que realmente foi a nossa base foram os leilões judiciários, não foi nem só advogado para mim era muito importante porque é minha profissão, é o que me realiza. Agora, arrematar foi o que me fez assim, subir 10 degraus, alavancar, assim, uma coisa assim incrível. E não é só porque eu sou especializada, porque 25 anos atrás eu não era, quando eu comprei meu primeiro imóvel em Campo Grande, metade de um imóvel em Campo Grande, comprei eu e Zé Carlos, sabe? Eu me lembro até hoje, 50 mil. E depois no final eu já estava arrematando imóvel assim, cobertura na Barra da Tijuca. E a partir disso, não pensem vocês que eu fiquei trilionária não, mas mudou minha vida. Eu pude educar bem meus filhos, viajei horrores, meu marido pôde passar num concurso que era o sonho dele. A gente realmente, imagina, dos nossos 20 e poucos até agora, nossos 40 e tantos, a gente fez muita coisa. A gente hoje está num patamar assim, que muitos colegas assim, da nossa idade não alcançaram. Vão alcançar daqui 20 anos, porque o leilão supriu isso. Então, o meu papel como arrematante, ele foi realmente um diferencial enorme. Mas é preciso que vocês entendam que para vocês fazerem bons negócios, tem que entender também esse outro lado, esse cuidado da documentação, procurar uma assessoria jurídica, de preferência previamente antes de arrematar, verificar também a idoneidade do leiloeiro, enfim, ter todos esses cuidados necessários porque vocês estão comprando um imóvel. Dando certo, eu garanto para vocês não vão parar. Vai ser o primeiro de muitos. Nunca mais vai comprar imóvel no mercado, porque para que você vai pagar o valor de mercado se você pode pagar menos? Sim, né? é ótimo. Eu realmente não sei se existe melhor negócio, porque o imóvel, é um patrimônio, é uma coisa sólida, e mais do que isso, não é como você se arriscar na bolsa de valores ou em criptomoedas, que de repente pode tudo cair, você perder tudo. Não. No leilão, das duas uma, se você fizer, tomar todas
essas diretrizes que a gente está dando aqui para vocês. Vocês vão sair ou com imóvel ou com dinheiro corrigido com todos os acréscimos legais. Sim. E, sinceramente, o leilão simulado é muito difícil. Muito. Eu devo pegar o quê? Olha, eu... 100%. Não, olha, eu vou te falar, eu nem sei quantos leilões eu faço por ano. Tem que fazer uma média aí, de 1.500 em 25 anos, sei lá. Mas vamos considerar que eu faça 100. Se eu pego um leilão lado por ano... É muito. 2, e tem ano que eu não pego nenhum. Mas se isso acontecer, que é um grande medo das pessoas, você vai receber o dinheiro de volta. Agora, eu vi que uma pessoa fez uma pergunta sobre alienação fiduciária. Gente, olha só, não vou poder falar disso hoje, mas a alienação fiduciária é uma condição que leva o imóvel a ter um direito à ação. Só vou dar uma diquinha rápida para vocês. Vejam se o saldo do leilão é suficiente para suprir o crédito do credor fiduciário. O Jonas mesmo vai poder dar toda a assessoria para vocês, acredito que ele faça alguma provocação para o juiz. E é um tema assim, que está tão em voga, está muito novo, não tem nada muito definido em relação a isso, então eu aconselho muito cuidado na hora de arrematar o imóvel que tem essa condição de alienação fiduciária, que é uma condição de direito à ação. Tem casos e casos, já peguei, inclusive, pessoas que arremataram para conseguir resolver, mas muita atenção. E um detalhe, eu não sei se você sabe, Jonas, mas eu fiz uma pós-graduação agora na PUC, né? Meu TCC, que é a nossa antiga monografia, foi justamente a alienação e arrematação judicial. Então a gente pode depois marcar uma live para o ano que vem falando sobre isso, mas por enquanto está assim, terreno ainda a ser definido, entendeu? Quando o valor do leilão não paga. Mas peguei casos que a conta fechava, aí não tem problema em se arrematar. Sim, eu tive casos que a própria juíza dirimiu essa questão. No caso da primeira vacina, a doutora Marisa, maravilhosa, ela falou era uma ação de cobrança de cota condominial. O condomínio para mim é bem assim. O imóvel se esgota com a venda. O que couber dentro desse valor, ou seja, o que for suficiente pagar com esse valor, condomínio, IPTU e saldo remanescente para o banco, e o banco que vai buscar esse saldo com o devedor originário que fez lá a alienação fiduciária. Enfim, é uma questão polêmica. Ele é devedor do condomínio também. É uma questão polêmica, mas a gente pode estar marcando sim uma live. Eu vi que o Guilherme escreveu ali uma pergunta sobre leilão judicial. Não, tá essa mesmo. Leilão judicial e leilão extrajudicial. Qual seria o melhor? Eu tenho uma opinião, como leigoeiro, né? Que eu me sinto 1000 vezes mais confortável em fazer um leilão judicial do que extrajudicial. Por quê? E você faz os dois, né? Eu faço os dois. Não é nem dizer assim que está querendo tomar partido, não. Não, eu faço os dois. Mas eu me sinto mais confortável. Por quê? Porque o leilão judicial, ele segue uma regra e tudo já foi discutido no processo. Ou seja, se chegou já no leilão, é porque todos os aspectos que envolvem aquele imóvel, aquela dívida, aquela discussão, aquela penhora, o mérito do processo já foi discutido, já foi abordado. E no leilão extrajudicial, muitas vezes não. Pode ser que o leilão extrajudicial ocorra e a partir daí judicializa a discussão. Sim. E aí você vai ter todo aquele percurso do processo, quando no leilão judicial ele já está no final do percurso. Enfim, então, se eu fosse escolher, eu prefiro aconselhar os arrematantes, né? É muito mais a compra de um imóvel através do leilão judicial, porque tem o CPC, que é a regra do jogo, o edital, que é a regra do jogo, e o juiz para dirimir qualquer questão ali. Por outro lado, no leilão extrajudicial, a coisa pode se judicializar depois, e aí você vai enfrentar o processo desde o início e não já no final, como é o caso do leilão judicial. Esse é meu ponto de vista. Eu acho assim que cada um tem seus prós e contras, mas também a gente teria que se valer de uma live para falar sobre isso, porque não há tempo. A mesma depende coisa do tipo de leilão extrajudicial, né? Porque cada um é regido... mas também depende se está ocupado, se não está... Sim, da questão do financiamento, muitas vezes já passam a discutir o índice de reajuste do financiamento, se for com a Caixa Econômica, vai para a Justiça Federal, enfim, se torna uma questão caótica. Agora sim, outra pergunta aqui de alienação fiduciária. Gente, isso daí dá muito pano para manga, tanto é que foi minha monografia, meu TCC da pós.
O que eu aconselho? Mensagem final da Leilão Hub, que agora é minha empresa, né? Que a gente está agora realmente numa estrutura maior. Eu estou fazendo parte agora de uma rede de pessoas, entendeu? Não que eu vá perder esse carinho que eu tenho por vocês, de estar sempre em contato, eu gosto muito de... Eu sei que tem muitos advogados que não gostam de lidar com clientes, mas é minha parte predileta. Eu falo com meus clientes o dia inteiro, até os mais difíceis, sabe? Porque tem gente que é mais difícil. Mas eu gosto muito dessa troca. Já a galera que trabalha comigo, os advogados, muitos não gostam. Mas a questão, a gente vai aliar esse lado, que é um lado assim, quase que artesanal, aquela advocacia antiga, né? Da gente assessorar e estar ali presente, falar diretamente com a pessoa, a um lado hoje que é necessário, né? De tecnologia, que aí o meu sócio, né? Ele traz, por ele ser engenheiro, lidar com inteligência artificial, coisas que eu não manjo nada. Então a gente vai juntar o melhor dos dois mundos, não se preocupem com isso. E siga a gente lá na Leilão Hub. Mas assim, para finalizar essa questão da aliança fiduciária que vocês estão perguntando muito aqui, o que eu aconselho no momento? Fechem as contas. Procure uma assessoria jurídica, não precisa descartar os leilões com alienação fiduciária, só façam um estudo prévio e vejam se a conta fecha para não incorrer em risco de poder se subrogar na dívida. Muito embora eu já peguei vários casos que eu cancelei a alienação fiduciária. Ok, o Jonas também está contando aqui de uma juíza que tem esse entendimento. Mas eu tenho uma postura de não querer correr risco por menor que ele seja. Então, enquanto essa questão não estiver regulamentada, como a hipoteca tem previsão legal expressa, eu aconselho a participar desse leilão com alienação fiduciária quando o saldo pagar todo mundo, para vocês não terem problema do banco depois não querer dar a propriedade plena, ou então querer cobrar de vocês, enfim, 1000 coisas que poderiam acontecer, não necessariamente vão acontecer. Mas é aquilo, pensando em comprar leilão, busquem pessoas sérias que tragam os dois lados da moeda para vocês, isso é muito importante. E hoje em dia na internet tem gente que só quer mostrar o lado bom e um lado às vezes até irreal. Show, Michele, eu quero aproveitar aí a nossa audiência maravilhosa, altamente qualificada, para, perante todos, parabenizar o nosso Tribunal de Justiça. Ontem foi, afinal de contas, o dia do funcionário público, né? Alexei também. Sim, agora vai ter mas, show. Então, eu quero dizer para vocês que a gente tem um Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro disparado o melhor do Brasil. E os juízes aqui do nosso tribunal, eles querem que os processos andem, eles querem que o leilão aconteça para poder proporcionar a prestação jurisdicional. É aí que dá efetividade ao processo através do leilão. A corregedoria tem, volta e meia, dado determinações voltadas para os juízes darem atenção e celeridade aos processos, como, por exemplo, quando tem petição de datas de leilão, colocar isso como uma prioridade, colocar como uma prioridade a assinatura do auto de arrematação. Exatamente. Então, todos estão atentos. Os acordos que nós temos aqui na segunda instância do nosso tribunal são fantásticos. Os cidadãos são muito arrojados, né? Sim, tudo isso para trazer e garantir ao arrematante que ele vai ter aquilo que efetivamente ele está comprando, porque o entendimento do Poder Judiciário, conforme falei, em especial o nosso aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é em prestigiar o arrematante para que tenha sempre arrematações nos leilões judiciais e não dificultar a vida do arrematante. Então eu quero, em razão do Dia do Funcionário Público, foi ontem, homenagear todos os juízes e desembargadores, assim como os funcionários do nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, agradecer a Michele pela visita. Adoro visitar o Jonas. Você vir aqui no escritório, a gente adora receber você e todo mundo aqui no escritório. São tantas lembranças, né? Pois é. Não vamos falar muito não, mas a gente daí era pré-internet, tá, gente? Pois então a gente realmente... Não, da fichinha. Ai, meu Deus. Fichinha. Gente, só mais uma coisa que eu queria dar um aviso para vocês. Se você me permitir, claro, Jonas. Claro. Depois acessem o nosso Instagram da Leilão Hub, né? @leilãohub, que a gente vai disponibilizar para vocês uma cartilha
que é um resumão que eu fiz dessa monografia. Gente, eu me matei fazendo monografia, então me prestigiem lá, por favor, tá? Foi muito sofrimento. E aí eu fiz um resumão para os arrematantes, para vocês aplicarem isso nas arrematações que tem alienação fiduciária. Vai ser gratuito e em breve vai estar lá. Então não deixem de seguir e aproveitar essa ótima oportunidade que esse tema está quentíssimo. Acabei de estudar ele a fundo. Isso. Então, Leilões Hub. Hub Leilões. Leilões Hub. Leilões Hub. Excelente. Então acessem lá, Leilões Hub, o novo Instagram da Michele, Rimer Leilões, vocês estão conectados e vamos estar sempre trazendo novidades para vocês. A Remar tem essa ideia de participar de leilões judiciais porque é uma oportunidade extraordinária. Quero agradecer a nossa audiência, agradecer a Michele, Eu queria te agradecer, Jonas, você aqui, que sempre me recebeu de uma forma assim tão carinhosa. E recomendo muito o trabalho do Jonas. Nossa, não tem que falar, ele realmente é fenomenal. E ter visto ele desde o início foi um privilégio acompanhar a carreira dele. E obrigado pela audiência de vocês, gente. Aguardo vocês lá na Leilão Hub. Até a próxima, Beijo. pessoal.